Olá, meu nome é Matheus e eu quero compartilhar com você a revelação que o Senhor me deu, que Deus me disse a respeito do candidato Jair Messias Bolsonaro. Eu não esperava que Deus ia falar comigo a respeito de política, ou a respeito do candidato Jair Messias Bolsonaro. Eu não esperava por isso, mas o Senhor falou comigo. E eu não sou muito de expressar a minha opinião, de ficar contando as coisas que Deus me mostra. Mas o que Deus me mostrou a respeito dele é algo tão sério, mas é algo tão sério que eu vi a necessidade de compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor me mostrou. E eu estava em casa e eu fui assistir a entrevista dele no Jornal Nacional, o debate, né, dele do Jornal Nacional com os jornalistas, porque eu queria conhecer, né, as propostas dele, as ideias dele de governo, e eu fui assistir. E quando eu comecei a assistir, quando chegou mais ou menos na metade, o Senhor começou a falar comigo a respeito dele. E eu quero deixar aqui bem ressaltado que não é porque Deus nunca falou com você que ele não vai falar comigo. Não é porque você nunca teve a experiência de escutar a voz de Deus que ele não fala comigo ou que ele não fala com alguma outra pessoa. Deus escolhe com quem ele quer falar. Ele fala com as pessoas, mas ele fala com quem ele quer falar. E quando estava mais ou menos na metade da entrevista, o Senhor falou assim: se essa nação, que é a sua nação, não eleger esse homem como presidente do país, eu vou permitir que essa nação desça para um buraco muito grande. Tudo o que há de ruim vai piorar cada vez mais. Tudo o que há de ruim vai ficar pior. E o Senhor ainda falou assim: essa é a última chance que eu vou dar ao Brasil de mudança. Essa é a última oportunidade que eu vou dar a essa nação para poder mudar. Esse homem precisa ser eleito. E eu fiquei assustado com aquilo que Deus me disse, né? Porque eu nunca imaginava que Deus ia falar comigo a respeito de política. Não esperava que Deus ia falar isso. Deus nunca falou comigo sobre política. Deus nunca falou comigo sobre presidência. Deus nunca disse nada disso para mim. E o Senhor falou isso comigo. E alguns dias agora atrás, uns 3 dias atrás, eu tive outra visão. Tive uma visão com o Jair Messias Bolsonaro. Para quem não sabe, visão você tem quando está acordado, não é sonho. Sonho você tem dormindo, visão você tem acordado. Eu estava tentando dormir de olho fechado e eu tive essa visão. Nessa visão, eu vi um caminho, eu via o Jair Messias Bolsonaro andando por esse caminho. E ele passava e cumprimentava muitas pessoas, ele sorria para essas pessoas. E o Senhor falava assim comigo: você está vendo esse caminho que ele está passando, que ele está andando? Eu tenho feito ele andar por esse caminho. Há muito tempo eu tenho guiado ele nesse caminho. Eu tenho feito ele andar por esse caminho. E ele não tem nem percebido. Ele não tem nem notado que eu tenho guiado ele por esse caminho. E eu tenho preparado ele para assumir a presidência desse país. Eu via nessa visão o número 9. Eu falava: Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? E o Senhor falava comigo que já há 9 anos estava preparando ele para assumir a presidência dessa nação. O Senhor falava que já vinha preparando ele para isso há 9 anos. E eu dormi, e quando eu acordei eram umas 7 horas da manhã, Deus começou a falar comigo de novo. E o Senhor falou assim, ele começou a falar comigo dentro da Bíblia, ele me mostrava a Bíblia, me mandava abrir a Bíblia, me mostrava o lugar onde era para abrir, que era em Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, que diz assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E ao mesmo tempo que Deus me mostrava isso, o Senhor falava comigo a respeito da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948. Nós estamos em 2018. Se você diminuir
1948 de 2018 dão exatos 70 anos. E o Senhor me mostrava aqui dentro da Bíblia, me mandava abrir a Bíblia e falar a respeito da Bíblia, nessa parte que diz no título: As 70 semanas, o Messias. Nós temos desde a criação do Estado de Israel até hoje, 2018, 70 anos. E esses 70 anos fala a respeito do Messias. Nós temos um candidato à presidência que tem o nome de Messias. O Senhor falou comigo assim, que colocou esse nome nele, pôs esse nome nele de Messias, Jair Messias. Jair quer dizer aquele que é iluminado por Deus, e Messias quer dizer Salvador, Redentor de uma nação. O Senhor falou comigo que ele escolheu esse homem, ungiu esse homem para poder mudar o Brasil, para trazer ordem e progresso para a nossa nação. E eu ouço muita gente dizendo assim, que a gente não pode misturar religião com política, que a gente não pode misturar Deus com política. Esses dias atrás uma pessoa disse que eu era tolo porque estava misturando Deus com política, religião com política. Aí eu te pergunto, se a gente não pode misturar Deus com política, por que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé e ungir Davi como rei de Israel? Por que Deus mandou? Se a gente não pode misturar Deus com política, por que o Senhor mandou o homem dele ir lá e ungir Davi como rei de Israel? Naquele tempo era rei, hoje nós temos presidente. Mas eu posso atualizar para aquele tempo e dizer que Deus mandou Samuel ungir Davi como presidente da sua nação. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não entendem da palavra de Deus, não têm interesse de ler a Bíblia de Deus e fica dizendo um monte de besteira. Então você percebe aí, as pessoas se puderem, elas tiram Deus de tudo, elas expulsam Deus de tudo e mandam Deus ir para longe de tudo. As pessoas têm tirado Deus dessa nação há muito tempo, as pessoas têm excluído Deus dessa nação há muito tempo. As pessoas não têm temor nenhum pela palavra, não têm respeito nenhum pela palavra, não têm respeito nenhum por Deus. Se puderem, chutam Deus para muito longe, tiram Deus de tudo. E eu ouço muita gente dizendo também assim, mas ele é racista, mas ele é intolerante, mas ele tem discurso de ódio, mas ele promove violência e muitas outras coisas que essas pessoas vêm por aí falando. Mas será que ele é realmente isso? Será que ele é realmente isso que as pessoas estão dizendo? As pessoas diziam tantas coisas a respeito de Jesus, as pessoas perseguiam tanto Jesus, as pessoas perseguiam tantos profetas. Será que ele é realmente isso que as pessoas estão dizendo? Que a Veja está dizendo? Que a Isto É está dizendo? Que redes de televisão estão dizendo? Que as pessoas no Facebook estão dizendo? Será que ele é realmente isso? Nós temos que fazer a análise do discurso. Nós temos que parar de ficar sendo Maria vai com as outras, ouvindo o que os outros estão dizendo e compartilhando as besteiras que outras pessoas estão dizendo. Nós temos que analisar a vida do candidato, nós temos que estudar a vida do candidato para não dizer besteiras. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi, porque ele descobriu que Deus havia mandado ungir Davi como rei de Israel. Saul era um péssimo rei. Saul oprimia o povo. Saul fazia tudo que era errado e tudo aquilo que Deus não gostava. Então Deus manda Samuel ungir Davi como rei de Israel. E Saul se ira, fica com inveja e começa a perseguir Davi e tenta matar Davi muitas vezes. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido até a morte e esse homem também tem sido perseguido por causa da verdade, porque ele leva a verdade, porque Deus está com ele, ele tem a verdade dentro dele, ele preza pela palavra de Deus, por aquilo que é de Deus. É por isso que esse homem é tão perseguido. Como todos nós sabemos, nós temos no poder um partido que é o PT,
que é um partido comunista, um partido socialista, mascarado, disfarçado de partido democrático, mas é um país que rouba o nosso dinheiro, é um país, é um partido que rouba o nosso dinheiro e se você não sabe, revistas como Isto É, Veja, emissoras de televisão, que aqui não vale nem a pena citar, recebem verba, recebem dinheiro desse partido, recebem dinheiro do governo federal. Dessa forma, a informação ela é manipulada porque esse partido criminoso não quer sair do poder. Então todo aquele que vier contra ele para tentar derrubá-lo, eles vão sim inventar muitas mentiras porque eles não querem sair do poder. Então é tempo da gente acordar e despertar para aquilo que é realmente importante. A minha parte eu vou fazer. O que Deus me mostrou, eu vou fazer. Mas não depende só de mim, depende de todos nós. Deus ungiu esse homem para mudar a história dessa nação. Deus escolheu esse homem para trazer ordem e progresso. E eu tenho pena de quem toca nesse homem, de quem vai contra esse homem. Porque a Bíblia diz, ai daquele que toca no escolhido de Deus, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então isso foi o que Deus me mostrou. O Senhor falou isso comigo, não esperava que Ele falasse sobre política comigo. Mas o Senhor falou comigo e eu estou compartilhando e deixando aqui.